Repercutiu entre deputados de diversos partidos políticos a notícia da saída do ministro da Saúde, Nelson Taixe. Taixe é o segundo ministro da Saúde do Brasil desde que começou a pandemia do novo coronavírus. Ele ficou no cargo menos de um mês. E ele diz assim, o senhor Bolsonaro: ministro só fica se concordar comigo. Só que concordar com o senhor Bolsonaro significa matar mais gente, significa mais vidas perdidas, significa negação da ciência, significa aplicar remédios que não estão comprovados serem benéficos ou eficazes para a doença. Significa negar o isolamento, a única medida segura para defender a vida das pessoas. Significa não pagar o auxílio emergencial, significa não proteger os empregos para que as pessoas fiquem em casa. Isso quer dizer total orfandade, falta de governo, falta de defesa das pessoas. Isso é grave. O Congresso Nacional deu todos os instrumentos ao governo para proteger a vida, proteger os empregos e dar proteção social. Isso também significa que nós vamos ter que tomar medidas. Isso é muito grave o que acontece no Brasil. O remédio que a deputada Jandira Fegali cita é a cloroquina. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que iria mudar o protocolo para o uso do medicamento, que só é recomendado pelo Ministério da Saúde em casos graves da Covid-19. Taixe é contra a aplicação indistinta da cloroquina e, nos últimos dias, havia alertado para os efeitos colaterais que o uso do remédio pode provocar. Por mais respeitável que seja o doutor Nelson Taixe, como médico oncologista, como gestor de saúde, ele não se sensibilizou com a necessidade de alterar o protocolo do Ministério da Saúde. Não adianta querer esperar evidências científicas, porque as pessoas estão morrendo. E o fato é que a hidroxicloroquina está salvando vidas fora do Brasil e no Brasil. Olha, o ex-ministro Nelson Taixe parte sem deixar nenhuma saudade. A impressão que fica, inclusive, é de que ele nunca assumiu realmente as suas funções. E desde a saída do ex-ministro Mandetta, o Ministério da Saúde teve praticamente um mês perdido, né, no momento mais crítico da pandemia. Deixou a população desorientada, ser um ponto de referência, né, de autoridade da saúde. Outro ponto que também pode ter sido motivo de discordância entre o presidente e o agora ex-ministro da Saúde é a necessidade ou não de isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Essa pandemia precisa sim ter o isolamento social, precisa sim fazer com que as pessoas fiquem em casa, senão vamos ter mais e mais brasileiros vindo a óbito, famílias enlutadas. Enquanto isso, o presidente fica apregoando o ódio, a irresponsabilidade. É lamentável nós vermos que no nosso país vai ter um terceiro ministro da Saúde em menos de 60 dias, no momento onde era necessário, acima de tudo, a responsabilidade de poder fazer o enfrentamento dessa pandemia com o mínimo de competência de uma equipe realmente vocacionada e que seja respeitada na comunidade científica. É muito grave a demissão do ministro Taixe no meio dessa crise. Já é o segundo ministro que sai do ministério, ou é saído, né, diante de uma marcha obscurantista do Bolsonaro. O tema de fundo é que, na verdade, o Bolsonaro atrapalha as medidas sanitárias e tenta, a todo momento, que o Ministério da Saúde não cumpra as medidas essenciais para proteger a vida do nosso povo. Então é uma dança de cadeiras que, na verdade, o Bolsonaro busca um ministro que seja tutelado pela sua marcha anti-ciência, pela sua marcha obscurantista e pela sua marcha de propagação de fake news, né? E estimula, inclusive, o uso da cloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica de que resolve o caso. Ao contrário, pode até piorar os casos de combate ao Covid-19. Então a situação é gravíssima. O governo federal tem feito todos os esforços para salvar vidas, que é a nossa prioridade, e também preservar os empregos dos brasileiros. Diante da saída do ex-ministro agora, Nelson Taixe, nós agradecemos os serviços prestados por ele, mas o governo vai prosseguir, tenho certeza absoluta que o presidente escolherá um nome à altura do cargo e do desafio que é conduzir essa pasta nesse momento, uma pasta prioritária, embora não seja única, né? Várias ações, centenas de ações já foram conduzidas pelo governo federal, coordenadas pela Casa Civil, né? E já foram anunciadas medidas aí que ultrapassam
1 trilhão e 700 bilhões de reais. Então, nós temos certeza que o governo seguirá no seu curso de proteção de vidas e de proteção, salvaguarda dos empregos, e que nós vamos sair, se Deus permitir, ainda mais fortes e unidos desse momento tenso e dessa crise do Covid-19. Em sua última entrevista coletiva à frente do Ministério da Saúde, Nelson Teich agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, aos profissionais de saúde e anunciou que deixa pronto um plano de testagem para a Covid-19. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas é uma coisa realmente espetacular.